Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre governança e poder judiciário com o juiz do trabalho Luciano Ataíde Chaves. Juiz Luciano, o Conselho Nacional de Justiça já vem buscando ampliar, de certa forma, a participação do público interno dos tribunais nas discussões aí sobre planejamento estratégico, metas e assim por diante. Exemplo disso é a Resolução 70 de 2009, que determina que os tribunais garantam a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro grau e de segundo também na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos. Eu pergunto, iniciativas como essa também contribuem para uma boa governança? Sim, se trata de uma iniciativa fundamental, eu diria que até uma iniciativa seminal no CNJ, como política pública judiciária, reclamar esse envolvimento. Mas não é fácil essa participação. Nós sabemos que a Resolução 70, que agora já recebeu uma nova redação, foi substituída por uma outra resolução mais completa, mais abrangente, a Resolução 198 de 2014, mas a Resolução 70 tem esse marco. De, olha, nós queremos um judiciário que também dialogue internamente e estabeleça suas propostas e tenha, por exemplo, um orçamento participativo. Mas não é fácil, porque precisa um envolvimento interno, precisa uma motivação, e nós sabemos que há duas ordens de problemas aí. Primeiro, é a administração do tribunal entender que é fundamental a participação de todos, inclusive para desconcentrar ou descentralizar, como alguns preferem, a execução orçamentária. E, em segundo lugar, quem é convidado a participar precisa entender que esse não é um convite, é um chamamento, é uma intimação. E eu devo reconhecer, pelo menos falando da magistratura, que as dificuldades são enormes, porque o volume de trabalho hoje é tão intenso. Muitas vezes os colegas têm dificuldade de comparecer às reuniões quando elas acontecem. Então eu creio que esse esforço continua, é uma agenda, e é importante até essa conversa para que a gente possa difundir ainda mais essa ideia de governança, porque é participando dessa elaboração orçamentária e do planejamento estratégico que nós vamos encontrar uma melhor forma de distribuir o serviço, distribuir os recursos humanos, distribuir o orçamento, ver onde é que nós temos que dar atenção prioritária, sugerir à administração dos tribunais a aplicação de recursos dentro dessa perspectiva e talvez aí prestar um serviço melhor ao jurisdicionado, porque afinal de contas esse é o objetivo maior da nossa instituição. Tá certo. Bom, pelo atual modelo de gestão da maioria dos tribunais, a atividade administrativa fica restrita aí aos magistrados eleitos a cada 2 anos para os cargos de direção, o presidente, o vice-presidente, o corregedor. Como é que o senhor avalia esse modelo? Ele está ultrapassado ou ainda atende aos requisitos da boa governança? Eu creio que, do ponto de vista da governança, sim, se nós reproduzirmos aquele modelo de isolamento da mesa diretora. Sim. Então, dependendo dos tribunais, o que a gente percebe tem mais ou menos aproximação com a base da magistratura ou com os demais serventuários. Eu acho que, mas não podemos ficar somente na boa vontade da mesa diretora. Nós temos que criar alguns mecanismos que assegurem uma maior desconcentração dessa atividade de gestão. Portanto, governança é isso, é gerir uma instituição como um tribunal, dividindo as tarefas. E não digo dividindo somente com os diretores de fóruns, que podem ter um papel mais importante, criando conselhos consultivos, mas às vezes também dividindo com o próprio corpo do tribunal. Nós percebemos que os juízes do tribunal participam muito pouco da administração em todos os níveis, em todos os tribunais. Restringir a uma mesa diretora apenas, nem sequer consegue se obter a qualificação do magistrado que, dentro em breve, será também presidente. Então, como ele participa muito pouco, às vezes a única experiência que se tem é ser presidente de um tribunal. Sim. E eu acho isso muito pouco, porque os desafios são enormes para comandar praticamente sozinho uma máquina judiciária. Então, a desconcentração não é somente uma solução mais democrática, é uma necessidade de governança. Esse é um ponto que eu acho fundamental. Bom, a estrutura do Poder Judiciário ela está ancorada aí num sentido de uma forte hierarquia. E em um dos seus artigos, o senhor diz que a hierarquização ela imobiliza, enquanto que a participação dinamiza e melhora a prestação dos serviços jurisdicionais. A pergunta, juiz Luciano, na sua visão, como funcionaria aí uma administração compartilhada? Quais seriam
basicamente as contribuições que os magistrados poderiam dar? Enfrentar a sua pergunta hoje está, inclusive, mais fácil, porque a resolução 195 do CNJ, muito recente, acaba de determinar que o orçamento, por exemplo, tem que ser debatido e tem que ser construído separando o que é orçamento do primeiro grau e do segundo grau. Sim. Então, isso aí já mostra a necessidade de maior participação dos atores da cena judiciária. Todos têm que ser assegurado um envolvimento para a construção, por exemplo, desse orçamento. É que nós herdamos um modelo judiciário que pouco mudou com a Constituição. E pouco mudou, vamos ser bastante sinceros, também com as estratégias contemporâneas de gestão. Um dos maiores defeitos de uma corporação é a concentração dos níveis de decisão. O que eu penso que se ajusta não somente às mencionadas resoluções do CNJ, mas especialmente o que melhor se ajusta para a dinamização do judiciário é a desconcentração. É um modelo que o tribunal reflita nos fóruns, por exemplo, uma parcela da administração. Que não é possível mais que todos os problemas de todos os fóruns, de todo o Estado, sejam resolvidos somente pela presidência do tribunal ou vice-presidência administrativa, ou eventualmente algumas polarizações que alguns modelos do Tribunal de Justiça obtêm. No caso da Justiça do Trabalho, esse modelo nem sequer chegou. Nós temos fóruns com muito pouca autonomia. Então, um dos passos mais importantes que podem ser dados agora, já na Resolução 195, já sobre a égide dessa resolução, é o fortalecimento da instância administrativa dos fóruns trabalhistas, especialmente nos grandes centros, como as capitais e cidades industriais, onde você tem 3, 4, 5, 10 varas, nas capitais muito mais do que isso, mas nenhuma função administrativa é assegurada ao diretor de fórum. Muito bem, juiz Luciano, está na hora de mais um intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.